Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Gente, boa tarde. Oi, gente. Meninos, vamos lá então, já vou iniciar dando uns recados importantes, tá? Tá. Então, vocês já sabem que a partir de agora vocês vão ter que ficar com a câmera ativada a aula toda, Sim. né? Não pode desativar a câmera a partir de agora, então a tia vai passar a fazer as chamadas, tá? Tome a prova que eu sei que você está assistindo a aula. Seu vídeo tem que estar ativado a aula inteira. Legal, né? Porque aí eu sei que você é dia de aula normal, independente de essa modalidade de distância devido às circunstâncias que nos obrigam. Então, nós temos que marcar a presença de vocês porque ela vale nota, é pontuada, na verdade, né? Então, é necessário, então, que você fique com sua câmera ativada a aula toda, tá bom? Então, material nas mãos e vamos lá. Ana, ative a sua câmera. Gabriel, Aviles, ative a câmera para nós, por favor. Enquanto vocês se organizem aí com a câmera, eu vou fazendo a chamada, tá? Então, vamos lá. Ana Clara está presente, né? Gabriel Souza. Gabriel Aviles. Gabriel Souza, cadê? Não entrou ainda. Tá. Ele não entrou nenhuma das aulas hoje. Não? Vocês têm notícia dele? Não. Se ele não entrou em nenhuma, pode ser que ele vai faltar hoje mesmo, né? Porque eu não tenho notícia. Eu tenho notícia da Yasmin e do Rodrigo. O que aconteceu com o Rodrigo, tia? O Rodrigo teve que acompanhar a mãe dele com a irmãzinha para vacinar. Então hoje ele não vai assistir nossa aula. E a Yasmin, um tio dela faleceu. Heloísa, presente. Presente. Kathleen, presente. Marisadora, presente. Rodrigo é o que ele me justificou. Ok, Rodrigo justificado. Vitor Gabriel está presente. Presente. Yasmin também está justificada. Gabriel Aviles está presente. Cadê, gente? Gabriel, que eu não estou vendo mais. Oi, tia. Presente. Ana, ativa a câmera. E o Júlio, ativa a câmera. Presente. Isso, Gabriel voltou a ficar presente de novo. Júlio, presente. E o João Vitor, presente. Beleza. Então, vamos lá? Outra coisa, é importante que vocês participem até do nosso plantão. A primeira semana eu deixei vocês mais à vontade, né, para acessar aquele que realmente tinha mais dúvida do conteúdo que a gente trabalhou. Mas a partir de sexta-feira, gente, isso vai ser contado como uma aula normal, tá? Então ela vai ser gravada e tudo, vai ter sua presença. E toda sexta-feira a gente vai ter um questionário, uma atividade para vocês, diagnóstica, para vocês fazerem na sexta-feira, viu? Tudo bem? Sim. Ô, tia. É uma atividade avaliativa de sondagem, na verdade. Uma atividade avaliativa de sondagem para vocês fazerem na sexta-feira do conteúdo que foi trabalhado. Gabriel ia me perguntar alguma coisa? Ô, tia, sou eu. A senhora vai passar atividade pra casa? Hoje sim. Nossa, Alexia, nós temos um monte. Não, tinha um monte de atividade, tia. Toda videoaula a gente vai ter atividade para casa, meninos. Não tem como. A gente tem muito conteúdo para ver e o tempo está reduzido demais, tá? Larissa, Hum. tem uma tarefa que a senhora mandou quando a gente ainda não tinha aula online. Aí eu não sei se eu já te mandei ou era para fazer, que é da página 22, história. Você não chegou a me mandar ela, não?
Que ver... Pera. Eu não sei se eu mandei, mas eu fiz ela. Eu fiz no caderno, gente. Ah, faça um favor para mim. Ah, muitos de vocês me mandaram. A maioria me mandou, eu até anotei. Mas faça um favor para mim. Mandem lá no e-mail e fala que é da página 22. Coloquem o nome de vocês. Que aí eu anoto, tá? Pode ser? Pode. Uhum. Aí já garante quem não me mandou pelo WhatsApp. Na época você estava me mandando ainda pelo WhatsApp. Quem não mandou, mandar, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar com a página 34 do livro. 34? Isso, vamos falar da expedição Cabralina. Então, o que a gente viu, né, na aula anterior, né? Uma semana atrás. Nós só terminamos, então, falando dos tratados de limites entre Portugal e Espanha. Não foi? Sim. Isso. Então, a gente viu, né, que cresceu aí, aumentou o fluxo das grandes navegações. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. E aí, ô Gabriel Aviles, a tia precisa que sua câmera esteja ativada para contar sua presença no início até o final da aula. Não desativa, tá? Só desativem no momento o som de vocês. A câmera não, só o som, para vocês ouvirem a explicação da aula, tá? E aí, vocês, à medida que vocês tiverem dúvida, vocês mesmos ativam o som e passam para mim as dúvidas, tá bom? Viu? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Só um minuto. Conseguem? Todo mundo tá vendo a minha tela? Sim? Ótimo. Ok, então. Então, vamos lá. Isso. A expedição Cabralina, página 34. Eu vou só aumentar o meu slide, tá? Só um minuto no começo, para a gente, então, discorrer a nossa aula. O assunto de hoje ele é um assunto pequeno, ele não é um assunto grande, até porque a gente vai finalizar esse capítulo hoje, tá bom? Então, vamos lá. O que foi a expedição Cabralina? Página 34, então, né? A gente sabia que ocorreu as expedições, né, de Pedro Álvares Cabral. Ele, então, foi atrás de novos continentes, vários outros lugares para ele para se encontrar, né? Então, essa página 34 vai mostrar a rota dessa expedição dele, os lugares os quais ele foi, né? Vocês sabem que o início de tudo, ele queria chegar até a Índia. É claro que ele conseguiu chegar até a Índia, mas ele também chegou no Brasil, né? Até então ainda não era chamado de Brasil. Então essa expedição ela resultou, né, no achatamento do atual território brasileiro por Pedro Álvares Cabral. Foi organizada pelo rei Dom Emanuel. Era constituída por 10 naus, 3 caravelas e mais 1.500 tripulantes, né? Entre militares, cartógrafos, geógrafos e escrivães. Meninos, é importante a gente ressaltar que foi nesse período, que foi o que a gente falou semana passada, em que cresceu, né, a cartografia, né? Então, assim, vários especialistas, artistas e cartógrafos foram, então, procurados pelo rei para, então, desenvolver os mapas para a época, para essas grandes navegações. Então, a expedição de Pedro Álvares Cabral era composta por todos esses tripulantes, tá bom? Então, todos eles saíram com ele nessas expedições. Esse mapa demonstra, que está aí no livro de vocês, os lugares aos quais, né, ele foi. Então, olha só, a expedição Cabralina, né, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500.
E até aquele momento era a maior viagem organizada por europeus. Ela deveria arrumar, né, para as terras do Oriente, assegurando então contatos comerciais e demais interesses portugueses nessas regiões aí alcançadas por Vasco da Gama em 1491, tá? Então ele se distanciou do arquipélago de Cabo Verde, tá bom? E o grupo então aportou nas terras que viriam a se tornar colônia portuguesa na América, tá vendo? Que tá bem aqui, ó. Olha só. Se distanciou de Cabo Verde, o objetivo dele era ir para o Oriente, então ele tinha o objetivo de vir para cá, né? E, no entanto, ele veio parar aqui, né? Então, ele acreditava, né, que tratava de uma ilha, né? Então, assim, ele no dia 22 de abril de 1500, ele chegou aqui, Porto Seguro, tá? Acreditando que se tratava então de uma ilha, Cabral batizou a nova terra de Ilha de Vera Cruz. Ele achava que o Brasil era apenas uma ilha e não um país, né? Posteriormente, então, a coroa portuguesa renomeou como Terra de Santa Cruz. E, por último, então, a gente chega ao verdadeiro nome Brasil, tá bom? É legal saber disso, é importante que vocês façam essa marcação no livrinho de vocês aí, tá? Então, marquem aí, tá bom? Isso, podem marcar. Ok. Posso continuar? Sim. Ok, então vamos lá. Então, vamos lá. Continuando. Página 35, então. Vamos falar de algumas coisas importantes, né? Claro, quando Pedro Álvares Cabral, com toda a sua tripulação, chega em Porto Seguro, né? Houve, então, uma tese de causalidade, né? Sobre a chegada da expedição cabralina ao território brasileiro. Então, possui dois argumentos. Quais são esses argumentos? O primeiro argumento vai sustentar a existência de regiões de calmaria no litoral africano, que obrigavam a rota de Cabral a se afastar da costa do continente em movimento demasiado aberto. E o segundo é afirmar a ocorrência de tempestades e correntes de vento que provocariam o desvio da frota de Cabral, né, nas correntes marítimas, que favoreceu a chegada ao litoral sul-americano. O que quer dizer isso, né? Livro de vocês aí, primeiro parágrafo, vocês podem marcar da página 35. O que quer dizer isso? Ele queria, então, justificar por que ele não chegou no Oriente como ele queria. Vocês sabem que ele queria vir para cá, África, né, e Oriente. Queria vir para cá. No entanto, em vez de vir para cá, ele chegou até aqui. Então, agora, o que me resta fazer? Preciso explicar para a coroa por que eu não vim para cá. Cheguei nesse lugar que eu acho que é uma ilha. Então, a primeira coisa que ele supôs foi a ocorrência de calmaria no mar. As águas eram tão calmas que acabou nos levando a essa ilha. E a outra ocorrência, que eu acho até se bem que contraditória, é a ocorrência de tempestades e o vento. Então, ele pensou assim, primeiro, nós vamos falar que é um movimento totalmente aberto e rápido, né? Então, assim, as águas abertas demais, o mar aberto demais, nos levou para cá. E o outro fator, nós vamos dizer que é a tempestade que teve e ventanias fortes que nos trouxe para cá, em vez de nos levar para o Oriente. Então, esses argumentos, é importante lembrar, né, que a carta rígida pelo escrivão oficial da frota, que era o Pedro Vaz que escreveu, não tem nenhum relato sobre esses imprevistos, tá? Meteorológicos ou geográficos durante a viagem. Pelo contrário, ele fala na sua carta que eles chegaram a uma terra muito bonita, né? Mas que havia existência de um povo diferente lá. Ele não conta em nenhum momento na sua carta que eles tiveram dificuldades para chegar nesse lugar. Pelo contrário, chegou tranquilamente, tá?
Então, olha só, como que chamou esse processo? Chamou de tese de intencionalidade, tá? Achatamento do Brasil. Então, reforçada essa teoria pelos relatos dos navegantes espanhóis, como Vicente de Pizón e Diogo de Lepe, que percorreram essas regiões do litoral nordestino e da bacia amazônica de janeiro do ano de 1500, 2 meses antes da expedição de Cabral. Então, olha só, consta-se aqui, está dizendo que antes de Pedro Álvares Cabral chegar até aqui, houve então 2 espanhóis que chegaram aqui primeiro, tá? Mas é só relatos ditos, não quer dizer nada concretamente provado sobre isso, tá? Então, novas pesquisas, eu quero que vocês marquem o penúltimo e o último parágrafo da página 35. Diz que a realização de uma expedição comandada pelo português Duarte Pacheco, que provavelmente teria chegado em terras que hoje correspondem ao litoral nordestino, no ano de 1498. E importante também destacar que os portugueses encontraram o território habitado por uma população nativa que estimava cerca de 5 milhões de pessoas, tá? Então, em apenas 3 séculos de convivência com os colonizadores, a população nativa foi reduzida para 470 mil habitantes. Meninos, eu pergunto para vocês, como que 5 milhões de pessoas com 5 anos de convivência foi reduzido para 470 mil pessoas? O que aconteceu? Ativem o som de vocês e me responde. O que aconteceu com essas pessoas? Não entendi, tia. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Sim. Ativem o som, todo mundo. Presta atenção. Heloísa, vamos prestar atenção aqui, ó. Então, olha só. Como que cerca de 5 mil habitantes foi reduzido para 470 mil? Tia, posso dar uma opinião? Pode. Que os portugueses escravizaram ele e eles acabaram morrendo? Isso. Justamente isso. Foi 5 mil habitantes, foi reduzido a 400. 5 mil não. 5 milhões de pessoas foram reduzidos para 470 mil habitantes. Foi justamente isso, Victor Gabriel. Foram mortos pelos colonizadores. Tá? São relatos, gente, pouco falado, tá? Muito pouco até dito, mas foi isso que aconteceu. Gabriel Avila está acompanhando direitinho? Júlio, dúvidas? Não? Tia, Oi. essas pessoas que morreram, eles foram escravizados? Foi. Essas pessoas que foram mortas foram então chamados por portugueses de índios, né? Então, os que foram mortos, acredito eu, que foram os que não aceitaram os métodos de colonização impostos sobre eles, tá? Então, eles foram colonizados, pensa, a terra deles foi tomada, né? Eles foram vistos e colocados como escravos, porque eles eram usados como instrumento de produção para os portugueses. Aproveitaram-se deles, até mesmo porque eles conheciam a terra, né? Então, tudo isso foi uma agressão muito grande que os índios eles sofreram no ato da colonização, né?
Então, você imagina, 5 milhões reduzir para 470 mil, eles foram mortos. Imagino eu que os que foram mortos foi justamente o que não aceitaram serem escravizados por povos, né, de outros lugares dessa forma. Imagino que seja isso, tá? Entendi. Obrigada. De nada. Então, vamos lá. Aqui no livro de vocês, mais alguma pergunta? Não. Não? Então tá. Fala então das rotas de navegação ibéricas. Vocês lembram que nós falamos na aula anterior que essas navegações ibéricas era justamente um objetivo da igreja de tomar das mãos dos muçulmanos, tá? Essas terras ocupadas por eles? Sim. Então tá bom. Então, isso aí é um mapa que mostra essas rotas, né? As primeiras viagens, depois a viagem de Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, que é a setinha azul, Vasco da Gama, setinha rosa, verde as primeiras viagens, laranjado, Cristóvão Colombo nas suas rotas, e a vermelhinha é o Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, que é a primeira viagem do circuito de navegação, tá? Vamos então continuar. E aí vamos falar de outras expedições europeias. O que seriam isso, né? As expedições, então, promovidas por ingleses, franceses e holandeses ocorreram no período posterior às grandes navegações ibéricas, né? As grandes expedições ibéricas. Então, isso se deveu, então, ao processo de organização de suas monarquias. Essas viagens promoveram a ocupação de áreas da América, né, do Norte, Guianas e regiões asiáticas. Meninos, página 37. Isso que eu acabei de ler para vocês é o primeiro parágrafo. Podem marcar lá, tá? Oi, tia. Oi. Eu passo rapidinho só para o carregador notebook, tá acabando a bateria. Oi, Gabriel. Posso ir rapidinho pegar o carregador do notebook, porque tá acabando a bateria. Tá, vai, então, rapidinho. Então, olha só. Ô, tia, página 37. Isso, 36. 37 é uma atividade. 36. Ok? Então, olha só. Os franceses, então, ocuparam a região do Canadá, tá? Os ingleses ocuparam a região que é conhecida mais próxima do litoral atlântico do norte, tá? E ali eles estabeleceram também comércio, né? Com o litoral da Índia, tá? Os holandeses ocuparam a Guiana, promoveram a ocupação das ilhas caribenhas, né, lá no Caribe, e outros territórios da região da Ásia. Então, aí está a divisão, né, das expedições da Inglaterra, França e Holanda, nesse período das grandes navegações, tá bom? E aí a gente entra num outro conceito, que é o mundo internacionalizado. Então, qual foi o processo dessa expansão marítima, né? Marítima. Como que aconteceu isso? Então, houve, né, a definição, então, do primeiro momento de internacionalização de mercados. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso? Ou seja, centros econômicos de diferentes regiões do planeta foram interligados comercialmente em escala mundial. Então, vocês sabem que eles começaram, então vamos só entender esse conceito. Eles começaram as grandes navegações com o objetivo, com expedição de tomar dos muçulmanos algumas terras. E essa expedição ficou conhecida como as navegações ibéricas, né? Navegações ibéricas. Tomar as terras do Oriente das mãos dos muçulmanos, porque a igreja considerava essas terras santas. Tá bom? Sim. E outra, queria também combater a religião muçulmana do lugar, tá? Daquela região. Com isso, iniciou-se as grandes navegações. As grandes navegações, então, permitiu que eles descobrissem novas terras, e
essas novas terras levaram, então, à colonização de novos lugares, tá? Ana Clara, não estou te vendo. Levar à colonização de novos lugares. E tudo isso, então, a gente chega nesse mundo internacionalizado, porque esse resultado promoveu, então, um mercado internacional marítimo. Então, eles tiveram relações com países lá do Oriente, Índia, África, tá? Para vender as suas especiarias, até mesmo exportar, né? Exportar e importar de lá para eles. E aí a gente tem, ó, a relação de desdobramentos específicos nesse processo expansionista. Lá no seu livro, página 36, tem o tópico de cada um desses processos. Dê uma olhadinha lá e acompanhe comigo. Primeiro tópico, livro, página 36. O mundo internacionalizado. Tá aí depois desse tópico. Fala assim, a transferência do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, o declínio econômico das cidades italianas diante da perda do monopólio do comércio das especiarias, transferência de expressivos fluxos de metais preciosos da América para a Europa e, por sua vez, em relação aos povos que foram acessados pelos europeus, podemos apontar os seguintes aspectos. Estímulos às práticas do tráfico de escravos e da pirataria, destruição de civilizações pré-colombianas na América, como Azteca, Maia e Inca, isso tudo é na América do Sul, importação da cultura e dos valores europeus aos povos dominados, desconsiderando a relação de alteridade, ou seja, respeito às diferenças culturais entre os europeus e os povos diversos nativos da América. Então, meninos, aqui tem as consequências desses atos de colonização e das grandes navegações. Aqui, ó, foi estimulado, então, o tráfico, tá? Dos seres humanos, assim, tanto dos negros como dos índios. Destruição de civilizações importantíssimas, antigas, como a gente tem aqui na América do Sul, Azteca, Maia e Inca, tá? E a imposição da cultura deles em cima dos povos colonizados. Isso aqui responde até aquela parte inicial que a gente estava comentando no início, sobre o que eu perguntei para vocês, como que 5 milhões de pessoas foram reduzidas para 470 mil habitantes, tá? E aí a gente pode dizer, gente, que isso levou a um grande genocídio, exploração de nativos por meio de regimes servil, escravista, tá? Dimensão desumana de expansionismo marítimo e europeu. Genocídio, vocês sabem o que é isso? Não. É a exterminação parcial ou total de um povo ou de uma comunidade. Tá bom? É morte mesmo. Morte, exterminação total ou parcial de um povo ou de uma comunidade. Tá? Meninos, alguma pergunta? Não. Dúvidas, Marisadora? Marisadora, olha para a câmera e me fala. Ativa seu áudio aí. Já ativei para você. Ativa seu áudio e me responde, que eu perguntei. Não, Alguma pergunta? Dúvida? Não? Ótimo. E então, a gente finaliza esse capítulo. Próxima aula, a gente vai para o capítulo de número 3, que é o último capítulo desse livro, viu? E aí eu tenho para vocês essa atividade do livro, página 37, parada obrigatória. Só a página 37, questão 7 e a questão 9. Da mesma forma, façam as atividades, pode responder no livro, tirem a foto e me encaminhem para o e-mail. Ana Clara, está me ouvindo? Porque sua câmera está desativada. Ana Clara, está ouvindo? Ah.
Então, ó, faça atividade, não esqueçam de colocar atividade de história, tá? O dia dessa atividade eu encaminho por e-mail, tá bom? Tá bom. Nath, eu acho melhor fazer as atividades tudo, enviar tudo. Não tem problema. Desde que você coloque lá para mim, ó. Atividade de história, encaminhe o anexo. Atividade de ciências, encaminhe o anexo. Atividade de geografia, aí a hora que você baixa todos os anexos, você pode me enviar tudo de uma vez. Não tem problema, não. Mas tem que ter lá, tá? A série é o nome de vocês, tá bom? Tá bom. E outra coisa importante que eu quero ressaltar para vocês é que no nosso plantão de dúvidas essa semana, vocês não podem faltar porque é aula normal, tá? Como se a gente tivesse aula na escola. E a gente vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem do conteúdo visto da semana, tá? Tá. Como uma atividade de sondagem, tá bom? Então, serão pontuados e avaliados nisso. Não deixem de comparecer e de participar. Lá no 7º ano, a maioria participou, mas não deixem de participar, tá? Alguma pergunta? Não. Não? Não. Alguma dúvida, chamem no zap. Vou estar enviando agora, às 16 horas já é, né? A partir de agora, eu vou estar enviando a correção das atividades da semana passada, tá? Digitalizada numa folha. Eu vou estar encaminhando para vocês no grupo de tarefas. Aí vocês deem uma olhada, não precisa nem imprimir. Basta vocês olharem e conferir com a atividade, com as respostas de vocês, tá bom? Tá bom. Então, verifique se está ok e façam as correções, tá? Tá. Então, tá bom. Lembrando que todo esse conteúdo é importante. Faça as devidas correções. Quando a gente voltar às aulas presenciais, eu também vou fazer uma prova revisando todo esse conteúdo que a gente viu de atividade online. Então, a gente vai ter atividade de sondagem online. Então, vocês serão pontuados. E quando a gente voltar ao regime presencial, eu vou revisar tudo isso que a gente viu, tá? Numa espécie de um simulado. Tá bom? Tá. Oi. Para enviar a tarefa da página 22, que eu não tinha enviado. No caso, é para mim enviar pelo e-mail ou pelo WhatsApp? Tudo por e-mail, tá bom? Tudo por e-mail. Então tá bom então, meninos. Beijinho, até amanhã na nossa próxima aula de ciências, tá? Tchau, A gente se encontra Tchau. amanhã. Tchau, tchau.